Para você que busca informação com imparcialidade e credibilidade, acesse o site fiscalizaamazonas.com e fique por dentro das notícias mais importantes sobre política, economia, polícia, saúde e entretenimento em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Mantenha-se bem informado com quem entende do assunto. Fiscalizaamazonas.com. Informação com credibilidade. Uma coisa engraçada que eu comentava, que a gente até usou isso na campanha, inclusive, uma das coisas que me motivou particularmente a buscar disputar uma eleição, apresentar um nome para Manaus, era porque quem estava disputando a eleição eram as mesmas pessoas que disputavam a eleição quando eu era criança e que não resolveram os problemas de Manaus. Essa questão de discussão de metrô de superfície, ela foi feita lá em 96, na eleição municipal, e ela era pertinente. Mas todo mundo que disputou aquela eleição já exerceu o poder desde então e nunca realizou. Então, não dá para Manaus ficar presa. A gente até conversava aqui antes do programa que, ironicamente, a gente precisa trazer Manaus para o século XX. Porque apesar de... O Amazonas para o século XX. Porque apesar de estarmos no século XXI, a gente tem ações que foram realizadas pelo mundo no século XX que não chegaram a Manaus. Nos anos 70 do século passado, a Argentina zerou o analfabetismo. O Brasil até hoje tem analfabetismo. Nos anos, se não me engano, foi 2009, o Brasil saiu do mapa da fome. O Amazonas hoje voltou ao mapa da fome. Em 1804, construiu-se a primeira ferrovia do planeta. E no final do século XIX, construiu-se a primeira ferrovia na Amazônia. E o Amazonas não tem 1 metro sequer de ferrovia, que é um transporte que está em expansão. Então, peraí, será que isso serve para o Japão, isso serve para a Alemanha, isso serve para o turismo, isso serve para escoar a produção na Índia, isso serve para fomentar o turismo na Europa, mas para o Amazonas isso não tem utilidade nenhuma? Então, nós vamos tentar trazer o Amazonas para o século XX, na primeira metade do mandato, para na segunda a gente colocar o Amazonas no século XXI. O que você apontaria hoje, Marcelo, mais maduro, né? Você mais levou pancadas na vida, hoje, o que você apontaria os erros que você cometeu lá na campanha passada, que não faria agora, com essa sua pretensão para poder chegar no partido, no PSOL, e já ficar como candidato definitivo do partido? Olha, eu não... É até difícil, sou até com uma arrogância, mas a gente sempre faz balanços de processos. Claro. Eu falo isso como maturidade, sim, tá? claro. Autocrítica eu acho que é importante. Claro, autocrítica é fundamental. Mas, graças a Deus, acho que uma autocrítica que eu faria na vida, eu demorei muito para ter uma formação. Eu comecei a fazer faculdade com 25 anos e até é engraçado que na época eu já trabalhava, já ganhava bem. Então, estava meio assim, amanhã eu vejo, outro ano eu faço e tal. Fiquei enrolando. Até que chegou um ponto, eu tenho 3 filhos, em que eu percebi, gente, meu filho está com 5 anos, como é que eu vou cobrar dele que tenha uma formação se eu não tiver uma formação? Então, eu acho que essa foi a reflexão que eu fiz na vida, de poder cobrar. O meu filho hoje tem 18 anos, ele faz biomedicina já, meu filho mais velho. Então, eu consegui dar esse exemplo para ele. Mas eu acho que a grande reflexão autocrítica aqui no campo pessoal mesmo é isso. Eu poderia ter iniciado uma carreira acadêmica mais cedo. Eu acho que se eu tivesse iniciado mais cedo, talvez o doutorado que eu pretendo começar em janeiro na Argentina, eu já tivesse concluído, já estivesse caminhando para uma livre docência. Mas conta então, para quem não conhece o teu trabalho, quem é o Marcelo Amil, né? Como foi que você iniciou, junto com a luta aí com a sua família, na carreira do direito também, e que eu achei assim muito... Quando eu te entrevistei a primeira vez, nós sempre falamos do currículo de quem a gente está entrevistando, né? Então, eu quero que você fale o seu currículo, que eu acho bem interessante também, de como você defendeu algumas coisas também aqui na região norte. Ah, que legal. Tati, quem é o Marcelo Amil? Marcelo Amil é um garoto que cresceu no bairro da Raiz. Eu não faço proselitismo com a minha condição de vida. Nasci numa casa muito humilde, de madeira, mas, graças a Deus, não passei um dia de fome na vida, porque a minha avó nunca deixou faltar nada em casa. Estudei em escola pública a vida inteira, fiz teatro... Fiz TV, tive banda de rock, tocava na noite. De vez em quando ainda pego meu violão, meu teclado para brincar por aí. E, graças a Deus, eu recebi muitas oportunidades na vida. E eu digo sempre, graças a Deus, que eu tive apesar de as pessoas associam, todo esquerdista é ateu. Não, eu sou crismado, eu fiz crisma, eu fui de grupo de jovens na igreja, eu tive uma vivência muito positiva na Igreja Católica, que eu entendo que foi fundamental, inclusive, para a minha formação humanística. Então,
Esse é o Marcelo Amil, um garoto que estudou escola pública, que eu fui parar na política graças à escola pública, inclusive, sem querer. Em 2000, a gente tinha um senso comum nos bairros de que as escolas do centro eram melhores que as escolas de bairro. Eu não tinha dinheiro para estudar em escola particular, mas eu queria uma escola melhor. Falei, poxa, eu vou correr atrás de uma vaga no centro. E aí me matriculei para estudar no Benjamin Constant. Só que, como muita gente também tinha essa mesma ideia, criaram os anexos do Benjamin. Eu fui parar no anexo 3, que era num prédio sem a menor condição de funcionamento, no final da Joaquim Nabuco. E em 6 meses o prédio teve 3 princípios de incêndio. E aí a gente não conseguiu mais aguentar. Reunimos os alunos, nos organizamos, paramos aula, fundamos um grêmio estudantil e foi quando eu comecei a ter contato com mobilização da sociedade. Até então eu só queria saber de ler Stanislavski, eu queria saber de fazer teatro, eu queria saber de terminar o ensino médio e ir para o Rio tentar uma faculdade de artes cênicas. Mas ali eu vi que a gente podia fazer a diferença no meio. Eu vi que quando um grupo de meninos, porque o mais velho era eu, que tinha 17 anos, quando um grupo de meninos se organizou e conseguiu um prédio novo para sua escola, que hoje é o Francisco Albuquerque, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Eu falei, opa, então eu acho que dá para melhorar as coisas. Então eu vou tentar conseguir melhorar um pouquinho a minha escola, vamos tentar melhorar um pouco a cidade. E aí depois fui eleito presidente da União Municipal de Estudantes. Esse sistema de pagamento de meia passagem que vigora até hoje, de bilhetagem eletrônica, ele foi solidificado durante a minha gestão. Nós fizemos verificação in loco em Curitiba e Recife, participamos das discussões na Câmara Municipal para implementação efetiva desse projeto e ele funcionou bem, tanto que ele está aí até hoje. Temos críticas a ele? Temos, porque como temos a tudo, nada é perfeito, tudo sempre pode melhorar, inclusive o nosso senso crítico. Então, ali começou-se a mudar. E eu tive uma outra situação também, apesar de estar fazendo política e tal, desde sempre, saber que a gente podia organizar a sociedade e melhorar as coisas, eu tinha uma decisão particular comigo que eu só iria disputar eleições quando eu não dependesse da política para viver. Falei, então, peraí, deixa eu organizar minha vida. E aí me afastei, fui estudar, fui fazer faculdade, fui resolver minha vida depois que eu estava com a vida regularmente encaminhada, meus filhos já estão maiorzinhos, meu escritório já está andando sozinho, então agora vamos lá tentar devolver um pouquinho para a sociedade. Não tenho cargo comissionado, não tenho parente indicado em lugar nenhum, não tenho contratos com o governo, vivo único e exclusivamente dos meus honorários que os meus clientes me pagam e vivo com muita dignidade, vivo feliz, tenho... E me disseram no bastidor... Não, isso eu já sei. Tá? Em bastidor e eu já sei. Eu te acompanho também nas redes sociais. Oh, que honra. Obrigado. E eu sei que você é um apaixonado por futebol. E me disseram que eu sei, mas colocaram bem assim, ele é doente. Não, ele não é doente por esse time. Eu sou. Ele é enlouquecido. Enlouquecido. Eu estou falando do Rio Negro Esporte Clube. E ele me mostrou, ainda bateu assim, ó, e tem um relógio com o emblema do time. Menino, no celular também. Que paixão é essa, o Amil? Olha, também... máscara. A máscara dele que está acompanhando. Gente, não é fake não, é verdade. Que doença é essa? É uma doença, eu vou morrer disso. Eu sou muito apaixonado por Manaus. Tipo assim, se existem outras vidas, eu acho que eu tive aqui nas minhas 3 outras vidas. E desde pequeno, quando eu tinha 9 anos, me levaram para assistir um amistoso, Rio Negro Nacional. Estava começando a gostar de futebol, não sabendo o que era. Fiquei na torcida do Rio Negro e fiquei apaixonado desde ali. E aí comecei a ir para o estádio, só que aí tinha um problema. Eu morava na Raiz, o Vivaldão fica na Chapada. Aí eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Eu ia a pé para o Vivaldão para assistir o jogo do Rio Negro. Ficava, né? Ficava, né? Eu só consigo chamar de Vivaldão ainda é o Vivaldão. É o Vivaldão também. Ainda é. Então, eu ia a pé para lá, eu não tinha dinheiro para pagar ingresso, eu pulava, com 12 anos, não pagava ainda. Então, eu entrava, assistia o jogo e ia embora para casa. Quando eu fiz 13 anos, aí tinha que pagar ingresso. Aí eu já não tinha dinheiro para pagar ingresso. Então, porque primeiro jogo eu pulei o muro para assistir o jogo, depois fui para casa, o Rio Negro ganhou, fiquei feliz. Depois eu descobri que eu podia ser gandula. Então, eu fui gandula por 2 anos no Vivaldão. E eu era gandula para assistir jogo de graça. Ficava lá assistindo o jogo do Rio Negro. Quando o Rio Negro estava ganhando, desapareciam as bolas, que era para atrasar o jogo. Quando o Rio Negro estava perdendo, ficava cada gandula com 3 bolas lá para devolver logo para ver se a gente conseguia ganhar. E aí entrei em torcida organizada, depois virei sócio proprietário do clube, fui secretário-geral por 2 anos do Rio Negro. Hoje em dia estou afastado da direção, mas contribuo muito com o presidente Jefferson, com o Neto Jacaré, que é o nosso diretor de futebol atualmente. E eu entendo o seguinte, são pequenas ações que
que valorizam a ligação com a terra. Um dos momentos mais legais que eu vivi na vida, Tatiana, eu estava no Uruguai, estava em Montevidéu. Aí eu entrei, com a camisa do Rio Negro sempre, eu entrei numa loja, uma senhora ficou me olhando, eu falei, vixe, deve estar bem achando que brasileiro vai assaltar aqui. Aí ela veio até mim, ela falou, essa camisa é do Rio Negro, do Brasil, né? Eu falei, eu fiquei... Isso, uma moradora de lá? Não, ela é brasileira, mora lá, mas ela havia morado aqui nos anos 70. Ela falou que ela tinha morado aqui, o marido dela gostava muito de futebol e aqui ele gostava do Rio Negro e iam sempre assistir os jogos. E ela reconheceu a camisa do Rio Negro em Montevidéu, no Uruguai. Para mim foi uma alegria gigantesca e assim a gente vai levando Manaus, né? Para você que está ouvindo, essa apresentação, breve apresentação desse apaixonado pelo Amazonas, é o pré-candidato ao governo do estado. Primeiro, colocou o nome ao próprio partido, que é o PSOL, para se lançar como candidato ao governo do estado daqui do Amazonas, né? É Marcelo Amil, advogado, pai de 3 filhos, casado e se intitula aí como um dos nomes da juventude para pleitear esse cargo. Marcelo, a gente estava falando sobre a sua personalidade também, né? O seu jeito de ser e como chega até... E a política, você disse assim, queria ser ator. Eu queria ser ator, queria ser músico. Mas você acabou fazendo uma atuação, acaba sendo da vida, né? De nós caboclos daqui da região norte, como um dos novos nomes, mais novos nomes da política local. Você não pensou em pleitear um outro cargo, deputado estadual, federal, vai logo para o governo do estado, assim para majoritário? Você acredita que pode vir a ser, não? Eu acredito, eu tenho muito respeito pelo parlamento, eu entendo que o parlamento é indispensável, não existem democracias sólidas sem parlamentos, mas eu acredito muito em vocação, Tati. Eu acredito muito. Quando eu estava na faculdade, eu via entre os meus colegas lá, as pessoas, poxa, eu vou fazer concurso para juiz, eu vou tentar ser delegado, eu vou fazer Ministério Público. Eu descobri cedo que eu queria ser advogado. Quando eu estava no 7º período, já tirei minha OAB de estagiário. Então, eu respeitei minha vocação e eu por isso sou advogado hoje. Então, apesar de ter grande respeito pelo parlamento, de saber da importância dele, eu entendo que pelo meu perfil eu posso contribuir mais no executivo. É questão de vocação mesmo. Eu não descarto um dia disputar uma eleição proporcional, Câmara, Assembleia, Câmara dos Deputados, mas eu entendo que nesse momento, porque eu tenho me preparado, eu sinto que eu posso contribuir mais com o Amazonas, no executivo. Então, estou envidando esforços ali. Eu perguntei para o pré-candidato Ricardo Nicolau também qual era o principal adversário dele na vida e na política. Você diria quais são os seus adversários na vida e na política aqui? Na vida, o meu principal adversário sou eu mesmo. Eu tento acordar todo dia e ser mais produtivo do que eu fui no dia anterior. E graças a Deus eu tenho conseguido, então eu tenho vencido esse meu maior adversário. Na política eu não personalizo pessoas. Eu observo projetos. Meus adversários na política são a fome. Meus adversários na política são você fazer um trajeto entre a Djalma Batista e o centro de Manaus e você se deparar com pelo menos 40 pessoas entre pedintes e ambulantes que estão entre os 90 milhões de pessoas brasileiras em situação de insegurança alimentar. Esses são meus adversários. É gente na rua, meus adversários são gente com fome, meu adversário é criança que deveria estar na escola, mas está pedindo para as pessoas comprarem bombom. Eu não personalizo, a minha questão é combater projetos, é combater mazelas. Pessoas passam como eu também passarei um dia. Agora, se as pessoas passarem e a gente conseguir estabelecer que todo amazonense acorde de manhã, tome seu café, coma seu pão, faça um lanchinho, almoce direito, coma uma pupunha com café de tarde, de noite antes de dormir, jante lá seu jaraqui frito com farinha. Se a gente conseguir que isso fique no Amazonas, esse adversário vai estar derrotado. E tem gente já mandando mensagem também aqui pelo nosso WhatsApp para participar, é um 99334-1870, você pode participar. Tem aqui dizendo que uma excelente entrevista, o Amazonas precisa de um governador que esteja realmente envolvido com causas sociais e tenha propostas de políticas públicas efetivas para a nossa população. Marcelo Amil dizendo que é o candidato, que não se identificou quem é que está mandando a mensagem. Mas, Amil, você conhece o estado do Amazonas bem? Conheço menos do que eu gostaria. Mas tem noção de como está o estado? Geograficamente, sim. Em números, sim. Eu falo de estrutura dos municípios.
com essa pandemia, tudo mudou, né? Sim, tudo mudou, mas Veio à tona. mas a gente tem boas amostragens na própria região metropolitana de Manaus. Nessa proximidade, na região metropolitana de Manaus, você tem Manaus, que é uma cidade-estado, que é um ponto fora da curva. Você tem Itacoatiara, que é uma cidade de porte médio. Se você tirar Manaus, ela é a segunda maior cidade do estado, só perde para Parintins. E do lado dela você tem Itapiranga, que é um município que ele tem condições geográficas e numéricas semelhantes a Tapauá, a Atalaia do Norte, talvez um pouco a Atalaia do Norte esteja um pouco melhor, mas são situações semelhantes. Então você tem amostragens muito próximas da realidade do que é o Amazonas. Então dá para fazer um planejamento interessante. O que você mudaria hoje da realidade do nosso estado para a posição de Brasil e do mundo? O que te incomoda? O que me incomoda é gente passando fome na rua. Eu não consigo conceber nós morarmos num estado que tem em um ano um orçamento de cerca de 20 bilhões de reais e a gente ter gente... E vai bater recorde esse ano. Vai bater recorde esse ano, apesar da pandemia. O Amazonas não perdeu dinheiro com a pandemia, pelo contrário, houve incremento de receita. Se você fizer um comparativo entre 2021 e 2020, houve até um acréscimo de receita, por conta também dos repasses do governo federal, que são constitucionais. Não houve favor nenhum do governo federal. Teve lei determinando a reposição da perda dos estados. Então, essa posição financeira, ela tem que se refletir em qualidade de vida para o povo. E tem medidas que são simples. Por exemplo, uma coisa que eu entendo que é fundamental, que todas as nações evoluídas fazem, educação em tempo integral. Ok, é necessário? É fundamental? Estados Unidos faz isso, Coreia do Sul fez isso, China faz isso, a Europa toda faz isso, a Escandinávia ela vai além, ela tem educação integral com o método socrático, ensinando música. Você sai da escola sabendo tocar um instrumento de verdade, não é só fazendo dó, ré, mi, fá, sol, não. É sabendo meter uma escala cromática diatônica ascendente lá com maestria. Então, a educação em tempo integral ela é fundamental, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Hoje não há condição de, em um ano, colocar todas as crianças no ensino integral. Agora, então, vamos pensar objetivamente. A gente ouve muito na sociedade, é muito melhor você dar uma vara de pescar para alguém do que dar um peixe. Ótimo, eu concordo, só que de barriga vazia ninguém aprende a pescar. Então, a gente sabe, é um fato, não há quem negue isso, que nós temos muitas crianças que vão à escola simplesmente para comer. Então, se eu tenho isso como atrativo, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, em 94, quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Bolsa Escola, que depois o governo do PT aprimorou, transformando o Bolsa Família, uniu e deu uma grande robustecida no projeto. E uma coisa ficou interligada com a outra, né? Só recebia se a criança estivesse na escola. Exatamente. Então, e hoje em dia isso está sendo distorcido, infelizmente. Esse projeto do Renda Brasil, ele vai gerar uma distorção grave nisso, além da perda de receita, mas isso é um debate mais econômico que a gente vai fazer num outro momento. Então, se você sabe que tem criança que vai para a escola só para comer, e você sabe que comer é fundamental, por que não pensar na criança voltar para a escola, voltar para casa levando comida também, já que ela não pode passar o dia todo lá? Teve uma coisa muito positiva que o Arthur fez no início da gestão, que depois, infelizmente, ele parou, paciência. A criança chegava na escola, ela tomava café, 9 horas ela comia uma fruta, na hora do lanche, ela tinha o lanche dela lá, merenda escolar, 10 horas ela tinha um copinho de iogurte, e meio-dia ela almoçava e ia para casa almoçada. A grande maioria daquelas crianças, infelizmente, elas iam para casa, iam para passar o resto do dia com fome, elas só não passavam fome de manhã. E a prefeitura deixou de fazer isso. Nós entendemos que o Estado tem condições de implementar isso, essa rotina alimentar para as crianças, e mais ainda, qual é o custo exacerbado de eu pensar dessa criança sair da escola levando uma marmitinha para casa, uma fruta e um copinho de iogurte? Isso com uma merenda regionalizada. Uma merenda regionalizada, um copinho de açaí, levando um saquinho de pupunha, levando uma marmitinha com banana, com arroz, com feijão. Então, se o objetivo do Bolsa Família, desses auxílios, é manter as crianças na escola, é a escola que a gente tem que transformar no grande colchão da sociedade. E a educação, enquanto ferramenta de transformação, não é algo que eu não estou descobrindo a roda. Pelo contrário, eu estou estudando a recomposição da Alemanha pós-guerra, eu estou estudando a recomposição da Coreia do Sul após o armistício, que foi onde eles conseguiram ter alguma evolução. Oficialmente, as Coreias estão em guerra até hoje, mas no armistício. Reconstrução da Europa.
Se funcionou lá, se funcionou na Coreia do Sul, que é uma península, e eles não têm nem acesso direto ao continente, porque tem a Coreia do Norte no meio. Eles têm pouca área produtível. Imagina o que a gente vai poder fazer no Amazonas, com uma área do tamanho equivalente a 8 países europeus. Quase um continente a Amazônia, Quase né? um continente, rico em recursos hídricos. Me violenta, Tati, eu fico incomodado da gente não ter uma vacina contra o Covid amazonense. Porque São Paulo, o Butantan lá construiu. A gente está aqui no meio do maior potencial fitoterápico do planeta. Eu tenho certeza que aqui tem vacina para Covid sem efeitos colaterais, que as pessoas sofreram tomando AstraZeneca, mas tinha que tomar, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, se vacinem, é o único caminho possível. Mas eu tenho certeza que com o investimento adequado, o CBA poderia ter desenvolvido uma vacina, o CBA poderia encontrar a cura para todos os males do mundo está na Amazônia. Só que a gente não investe. Qual é a pesquisa científica estimulada aqui? O CBA está parado aí desde a sua construção praticamente, né? Engessado, né? Exatamente. CBA, para quem não sabe, gente, ele está interligado à própria Suframa. É um centro de biotecnologia daqui da Amazônia, que foi com a proposta, foi criado para isso. E eu, em conversa uma vez, o Amil, com Enio Candotti, doutor Enio, lá do MUSA, e ele falando, né, que enquanto a gente virar as costas para aquilo que abunda, né, a abundância, que é a Amazônia, a gente vai continuar cego, né? Sim. Porque tem muita abundância, a gente fica encegueirado, não trabalha aquilo que tem. Ah, não, deixa aí, a gente vai tratar assim. E eu conversando com ele sobre queimadas e sobre o lixo, né? Que Manaus está posta num ponto estratégico, onde vem os Solimões, junto com o Rio Negro, e transforma no Amazonas. Só que a gente, na porta que faz essa transformação, deságua uma quantidade de lixo absurda, matando igarapés, matando o próprio alimento, que é a água que a gente tem em abundância. A né? sociedade se suicidando. Morrendo pela boca, né? Morrendo pela boca. Suicídio. E falando em meio ambiente, hoje está posta... Deixa eu só sim, essa questão que você sim. falou do lixo. Eu tive estudando algumas soluções para lixo. Você já ouviu falar no processo de pirólise? Gente, isso é uma coisa tão fantástica. Tem institutos de pesquisa do interior de Minas que estão trabalhando nisso. O que é a pirólise? É um processo de tratamento que você dá aos pneus inservíveis, os pneus que não servem mais para utilização no trânsito, que tiveram sua vida útil esgotada. Você aplica tratamento num pneu, você consegue produzir gás de cozinha, inclusive. Você consegue proporcionar GLP. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente vai apresentar quando chegar mais próximo. Estamos aguardando a conclusão dos estudos ainda, porque eu não tiro nada da minha cabeça. A gente tem ideias, vai atrás, consulta professores. É viável? É cientificamente justificável? Então, vamos apresentar. Agora, só com o tratamento de todos os resíduos pneumáticos de Manaus, o município de Manaus conseguiria, o estado do Amazonas conseguiria fornecer botijão de gás cheio de GLP para pelo menos 50 mil famílias. Gente, isso seria um impacto significativo positivamente, né, para a sociedade. Sem falar no próprio lixo, né? O churume, o gás, né? Você dá uma destinação adequada para aquela questão do lixo, você poupa o meio ambiente daquele descarte nocivo e desnecessário, e você ajuda famílias que estão em situação de vulnerabilidade a manter sua dignidade, para a gente não ver aqui no Amazonas o que a gente viu em Goiás, de uma família que não tinha como comprar gás, usou gás de cozinha para tentar cozinhar. O rapaz, quando estava preparando o arroz para sua família, pegou fogo e morreu, infelizmente. Complicado, viu? Mudando de assunto não, continuando no mesmo assunto, né? Que eu acho que pegue café. Ele está com um balde de café aqui, gente. Hoje tem audiência pública com relação a... Isso foi um pedido do Ministério Público Federal para a construção daquele trajeto do meio da BR. A recuperação do trecho do meio. O trecho do meio, o trajeto do meio da BR-319. E começa 5 da tarde, 4 da tarde, finzinho da tarde, com a presença do governo do estado e algumas instituições importantes, presença do próprio DENIT e da população, que é uma audiência pública para falar da BR-319, que se arrasta desde a sua construção. Você é a favor ou contra? Eu sou plenamente favorável à recuperação da BR-319, mas eu também trabalho muito com realidade. Eu entendo o seguinte, nós tivemos governos dos mais diversos vieses. Nós tivemos o governo Lula,
que tinha pessoas comprometidas com o desenvolvimento social, tanto que o Brasil teve sucessivos avanços, teve inúmeros avanços sociais no governo Lula, mas essa questão da recuperação da BR-319, ela não foi solucionada lá. Não houve ali o efetivo interesse da sociedade. Quando eu falo da sociedade, é como eu comentava, a BR-319 ela foi construída num momento de ditadura no Brasil. Ou seja, numa sociedade democrática, em tempos de democracia, e eu trabalho todo dia para que a gente continue num estado de democracia permanentemente, ela tem esses entraves, tanto que até hoje não se consegue fazer a recuperação efetiva. Não é reconstrução, não é construção. É simplesmente reasfaltar o que já existe. Então, trabalhando com a realidade, eu entendo o seguinte, a gente tem que começar a discutir uma alternativa. E discutir alternativas factíveis. O Amazonas não tem 1 metro sequer de ferrovia. Então, vamos discutir tecnicamente a viabilidade de uma ferrovia ligando Manaus a Porto Velho. O EIA-RIMA para ela é muito menos complexo, você tem um impacto ambiental muito menor numa ferrovia, você tem um impacto de meio ambiente muito mais factível, em tudo há impacto de meio ambiente, mas ele é menor, então o custo-benefício se torna favorável, a manutenção é menor, eu vou diminuir preço de escoamento de produção, porque hoje, como não dá para trazer pela BR-319, tem que se alugar balsa. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir também, essa máfia das balsas que breca o desenvolvimento do Amazonas. Você vai ter muita briga pela frente de ser eleito, não vai ter, não? Problema, eu já tenho hoje, tá? Não tem problema nenhum com isso. O conflito faz parte, né? Faz parte, e se for por uma boa causa, se depois dessa briga a gente conseguir que o arroz deixe de custar R$ 7,00 o quilo aqui em Manaus e passe a custar R$ 3,50, R$ 4,00, já valeu a pena brigar. Amil, eu te desejo boa sorte. Eu sei que até lá você ainda vai caminhar bastante. Espero que o pessoal aí decida pelo caminho do próprio partido, do jeito que ele se apresenta. E se você for esse nome, é um dos nomes já do partido. Boa sorte para você. Até lá a gente ainda vai se encontrar. Com certeza. Tati, muito obrigado pelo espaço. É um prazer fazer parte dos primeiros 20 dias da 92. Vou botar no meu currículo. E eu peço a quem está nos ouvindo também que se permita expandir o debate. Você não está condicionado a saber sempre, a ouvir as mesmas coisas das mesmas pessoas. Entra na rede social, digita Marcelo Amil, procura um pouquinho da história desse caboclinho que cresceu na raiz, que torce para o Rio Negro, que jogava bola na rua, que ralava o pé jogando no asfalto, que é nascido, criado, crescido e que, se Deus quiser, vai ser enterrado aqui em Manaus também. E vamos discutir outras coisas. Existe vida fora da bolha em que aprisionaram o Amazonas. Vamos expandir essa bolha e vamos construir um Amazonas melhor. Obrigado, Tati. Obrigada também, querido. E a você que nos acompanha, nós entrevistamos o candidato ao governo do Estado, pré-candidato ao governo do Estado, advogado Marcelo Amil. Ele que está agora afiliado ao PSOL, daqui do Estado do Amazonas, e promete ser um dos nomes a pleitear a cadeira de 2022. Como eu falei para você, a gente sempre inicia aqui o debate na segunda-feira com sempre um pré-candidato, e eu agradeço a sua audiência também, em nome também da equipe dele, eu agradeço a presença do candidato, pré-candidato. E vamos de música, né? Essa prosa aí em 10 horas e 39 minutos, a gente vai de música daqui a pouquinho. Antes eu vou chamar o intervalo comercial e a gente volta já.